A tecnologia moderna não tem fronteiras. Por isso mesmo, a Beltrónica estabeleceu-se em Portugal no ano de 1971, utilizando a experiência tecnológica do líder mundial de equipamentos telefónicos e de telecomunicações. No Japão, Estados Unidos da América e Europa, somos líderes, não só em satélites de comunicações, mas fundamentalmente em sistemas telefónicos. Pioneiros na mais moderna tecnologia, fomos os primeiros há mais de 40 anos a fabricar no Japão o telefone multifunção digital. Também na década de 80, fabricámos na Europa o primeiro sistema 100% rediz. Posteriormente, dominando a tecnologia IP, criámos os sistemas telefónicos VoIP, que hoje estão, obviamente, ultrapassados. Porém, através de uma constante pesquisa e investigação na área dos novos componentes, o grupo desenvolveu tecnologia própria para a fabricação de microprocessadores e EPROMs, criando inteligência artificial com o processador inteligente híbrido celular. Garantimos assim funções exclusivas ao nosso equipamento mais avançado, o que nos permite liderar o mercado mundial no domínio dos sistemas telefónicos. Utilizando processos de fabrico inteiramente robotizados, dispondo da mais moderna tecnologia de ponta, somos agora os primeiros a apresentar em Portugal um sistema UCOIP, Comunicações Unificadas sobre IP, com tecnologia inteligente híbrido-celular. A nossa tecnologia elimina muitos custos mensais, melhora as comunicações e ainda contribui para aumentar a produtividade nas empresas. Com esta tecnologia, merecemos a preferência não só a nível mundial, mas da maioria das empresas portuguesas. Detemos cerca de 40% da totalidade do mercado português em sistemas telefónicos profissionais. Outra análise que avalia melhor a qualidade do nosso equipamento é debruçarmos-nos sobre o número instalado em empresas privadas, onde a decisão é tomada pelo beneficiário direto das potencialidades do sistema e não através de conselheiros externos, muitas vezes com outros interesses. Nesta circunstância, temos a preferência de 68% das empresas. Hoje em dia, muitos telefones são fabricados com funções fixas, de incómoda utilização e sem qualquer capacidade de evoluir. A Beltrónica disponibiliza-lhe um sistema de fácil utilização e atualização permanente à medida das suas necessidades. A tecnologia UCOIP, Comunicações Unificadas sobre IP, é a mais recente geração em comunicações IP e oferece tudo o que uma empresa precisa. Internet de alto débito e não partilhada, para uma maior velocidade e estabilidade. Comunicações telefónicas com qualidade de voz superior, através da digitalização a 64 kbps. E ainda múltiplos canais para que nunca existam linhas telefónicas ocupadas, evitando assim a perda de contactos e de novos clientes para a concorrência. O sistema Belco UCOIP, através de uma simples licença, proporciona-lhe o acesso direto às redes universais para que a sua empresa tenha serviços de acesso ao exterior sem encargos com o tráfego das comunicações. Economizam-se assim elevados custos mensais e elimina-se a dependência de contratos de fidelização. Esta é a vasta gama de terminais telefónicos Belcom UCOIP com inteligência celular. O modelo Top Executivo Plus foi concebido para quadros superiores. É um telefone de alta tecnologia, com capacidade de videocomunicação e videoconferência, ecrã tátil a cores, guia de utilização inteligente multilingue e intuitivo, processador inteligente híbrido-celular para integração de funções em larga escala, comunicação a mãos livres e muitas outras funções. O modelo Top Executivo, também para quadros superiores, possui ecrã a cores com guia de utilização inteligente multilingue e intuitivo, integração de funções em larga escala, comunicação a mãos livres e muitas outras funções. Os modelos Executivo e Executivo Plus destinam-se aos quadros médios das empresas. Especialmente desenvolvido para os serviços gerais, existe o modelo Business. Mas ao designarmos estes aparelhos por telefones, estamos apenas a utilizar um termo corrente para uma função tradicional. Na realidade, o Belcom UCOIP é a mais avançada família de sistemas inteligentes UCOIP, comunicações unificadas sobre IP, com tecnologia híbrido-celular, integrando simultaneamente comunicações telefónicas, internet, videocomunicação,
Integração com o seu site para os visitantes o contactarem diretamente. Gestão de faxes. E-mails. Criação e gestão de clouds. Videoconferência. Localização GPS. Acesso a satélites de comunicações. Integração de extensões telemóveis. Controlo de servidores e redes informáticas. Redes profissionais sem fios Wi-Fi para telefones e computadores. Redes telefónicas sem fios unicelulares e multicelulares DECT. Interligação a outros sistemas. Enfim, quase tudo o que a sua imaginação lhe pedir. O Belcom UCOIP é neste momento em todo o mundo o único sistema que permite uma programação evolutiva de funções, sendo programável nas características técnicas e de sinalização, revalorizando-se nos seus longos anos de vida, garantindo assim o seu investimento em termos futuros. Outros sistemas, pelo contrário, têm de ser trocados, pois tornam-se obsoletos em pouco tempo, dada a rápida evolução tecnológica nas telecomunicações e face às novas exigências empresariais. O Belcom UCOIP é muito mais do que um poderoso servidor de dados e uma central telefónica integrada. É o mais avançado sistema empresarial de telecomunicações da atualidade. Foi desenvolvido para eliminar muitos custos mensais e aumentar a produtividade nas empresas, a faturação e, por conseguinte, os lucros. Tudo isto torna o Belcom UCOIP o único sistema integralmente aprovado em Portugal e nos 5 continentes do mundo. No folheto explicativo, registamos mais de uma centena de funções que servirão de guia para responder às suas necessidades. E os nossos consultores estão preparados para lhe resolver da melhor forma outras solicitações, porventura não contempladas na descrição de serviços. Vejamos agora alguns dos múltiplos serviços que lhe oferece o Belcom UCOIP. Suportado numa arquitetura evolutível e inteligente, associada à tecnologia híbrida celular que muito poucos fabricantes mundiais dominam, o Belcom UCOIP proporciona verdadeiras reuniões executivas com vários interlocutores em diferentes locais ou cidades do país ou do mundo. Atualmente, com o Belcom UCOIP, podemos reunir-nos em videoconferência através do telefone, utilizando um terminal normalizado com videochamada, o Top Executivo Plus. Com o software Belcom Video, um simples PC pode ser transformado em videotelefone e realizar videoconferências em simultâneo com as aplicações normais de um computador. Esta funcionalidade evita custos com deslocações e permite-lhe ganhar mais tempo para a inovação e desenvolvimento na sua empresa. Outro aspecto importante é a possibilidade que o Belcom UCOIP lhe oferece de transferir uma chamada externa para qualquer outro local do exterior, sem que a pessoa que fez a chamada se aperceba dessa transferência. Boa tarde, fala a Sofia. Boa tarde, posso falar com o Dr. Diniz, se faz favor? Como está, Sr. Engenheiro? Só um momento que eu vou passar a chamada. Diga, Sofia. Tinha ao telefone o engenheiro Suzy Silva. Não lhe disse que o senhor estava no Porto. Quer transferir a chamada? Passe. Vou passar a chamada. Caro Suzy Silva, como está o senhor? Com a central Belcom UCOIP, todos os aparelhos telefónicos em qualquer parte do mundo passam a ser extensões do seu sistema telefónico. Para além disso, se tiver de deslocar-se para um setor determinado da sua empresa, ative lá a função Siga-me e o sistema vai ao seu encontro, reencaminhando a chamada. Bom dia, Jorge. Bom dia. A proposta para o novo cliente já está pronta? Sim. Falta só validar no final. Então vamos lá a isso. Doutora, então, como está? Já tenho tudo pronto. E quantas vezes sucede querermos falar com o Sr. Santos que ninguém sabe onde está? De viva voz, dentro da empresa, utilize o seu Belcom UCOIP para o localizar através de um chamamento personalizado por zonas ou para um setor específico. Sr. Santos, pode chegar aqui. É que preciso
Preciso falar consigo. Sim, Sr. Doutor, vou já a caminho. Outra funcionalidade muito importante é a marcação e conversação a mãos livres. Ao utilizar um sistema de amplificação nos dois sentidos, o sistema Full Duplex, poderá obter toda a informação que necessita sem interromper o seu trabalho. Diga, doutor. Sofia, a apresentação para a reunião da tarde está pronta? Estou só a fazer a última revisão. Obrigado. Se ativar no seu telefone Belcom UCOIP a função Não Incomodar, quem lhe telefonar internamente será informado disso e poderá optar por ligar mais tarde ou deixar mensagem. Desta forma, manterá a sua privacidade para poder concentrar-se em assuntos importantes. No caso de não querer ser incomodado por chamadas externas, de origens indesejadas, provenientes de determinados números telefónicos, introduza-os no seu Belcom UCOIP e ative a função de bloqueio. Poderá, aliás, selecionar se a função é válida apenas para a sua extensão ou também para os números gerais da empresa. Os terminais telefónicos Belcom UCOIP possuem ainda uma tomada de dados para a internet de alto débito e acesso à rede informática da sua empresa. A integração de informações entre o telefone e o computador, conhecida pela abreviatura CTI, é uma opção fundamental para determinadas atividades, principalmente comerciais. A interatividade com a base de dados da empresa permite-nos que, quando o telefone toca, surja automaticamente no monitor do computador a ficha com todos os dados associados ao número do chamador. Poderá assim atender os seus clientes dispondo de todas as informações a seu respeito. A função Ligação Inteligente Direta permite, consoante a origem do chamador, seja por número telefónico ou zona geográfica, direcionar a chamada para a extensão pretendida sem interferência da telefonista. Esta opção é muito útil para empresas com atendimento diferenciado por áreas geográficas ou para clientes VIP. Para além de dispor da possibilidade de aceitar uma marcação direta do exterior, suprimindo a passagem pela telefonista, de parquear as várias chamadas no mesmo terminal e de memorizar números de telefone durante a conversação, o Belcom UCOIP permite ainda a integração perfeita com o seu site na internet. Quando um potencial cliente visita o seu site, pode, com um simples clique, comunicar diretamente com a pessoa mais indicada na empresa para prestar informações sobre produtos ou serviços. Esta funcionalidade de apoio personalizado aumenta a produtividade comercial e, em muito, as vendas e os lucros. O sistema Belcom UCOIP também pode ser equipado com um poderoso software de segurança anti-escutas para fins militares, não detetável em comunicações de voz, dados e imagem. As comunicações entre centrais ou entre telefones Belcom UCOIP passam assim a ser codificadas com alta segurança, encriptadas com um código aleatório gerado automaticamente. Elimine os elevados custos mensais com internet, tráfego telefónico e telemóveis, sem ficar refém de contratos de fidelização, optando pelo sistema telefónico certo. O Belcom UCOIP, por aceder diretamente às redes universais, proporciona-lhe tráfego de melhor qualidade, completamente grátis e ilimitado para as comunicações fixas e móveis, nacionais e internacionais. O Belcom UCOIP permite criar uma base de dados com a lista telefónica da sua empresa, incluindo as extensões internas e os números externos nacionais e internacionais das redes fixas ou móveis. Assim, para aceder a qualquer registro da lista telefónica, basta escrever no teclado do telefone o nome ou destino pretendido. A integração do sistema Belcom UCOIP com o Outlook permite fazer chamadas telefónicas através do e-mail. Por outro lado, a interação do correio de voz com o e-mail permite receber na caixa de e-mails o conteúdo das mensagens existentes e dar seguimento mais rápido aos assuntos. Se ouvir um telefone a tocar noutra extensão, poderá, sem se levantar, captar a chamada e atendê-la no seu telefone ou telemóvel. A captação é seletiva, por isso, se estiver mais que uma extensão a tocar, captará apenas a chamada que preferir. Quer se trate de uma chamada interna ou externa, ao receber a sinalização,
Todos os modelos de telefones Bell com o COIP identificam quem está a querer contactá-lo e poderá optar por atender ou não. Mas se está ao telefone e outra pessoa o quer contactar, é automaticamente informado da identificação do chamador. Desta forma, pode optar por suspender as chamadas com menos interesse e atender as mais importantes. Não é pelo facto de estar ao telefone que perde oportunidades de negócio. Ao ausentar-se, poderá deixar uma mensagem para quem queira contactá-lo. O sistema permite-lhe deixar uma mensagem personalizada ou, para maior rapidez de operação, utilizar mensagens previamente concebidas. Poderá sempre introduzir uma password para que ninguém tenha acesso ao seu telefone quando estiver ausente. O sistema Belcom COIP analisa todas as chamadas efetuadas e recebidas e, por isso, informa-o detalhadamente quanto economiza por dia, mês e ano em alugueres de acessos e tráfego de comunicações. A Beltrónica disponibiliza-lhe uma vasta gama de serviços e dispositivos para ligar como extensões da central Bell com o COIP. O sistema permite gerir de forma integrada videofones, telefones IP, telefones convencionais, Wi-Fi, DECT, estúdios de videoconferência, telemóveis, faxes reais e virtuais, softphones, intercomunicadores de porta com ou sem imagem, sistemas de audioconferência e todo o tipo de telefones normalizados. Para além disso, também gera terminais GPS pessoais e de localização de viaturas, câmaras de videovigilância e ainda hotspots de internet e dados móveis. Os terminais COIP têm um conjunto de funções comuns, como, por exemplo, teclas de navegação, internet de alta velocidade com acesso direto, comunicação a mãos livres em full duplex, tomada de dados para ligação ao sistema informático, teclas inteligentes interativas e programáveis para novas funções e serviços prioritários, sinalização de mensagens, regulação de volume de som e toque, memórias de automarcação, identificação do chamador e acesso a muitas outras funções e serviços do sistema Belcom COIP. Os terminais telefónicos podem ser personalizados em serviços e funções de acordo com cada posto de trabalho. Qualquer telefone Belcom COIP pode realizar conferências de alta qualidade com múltiplos participantes. Os terminais de audioconferência inteligentes Belcom COIP, disponíveis em versões compatíveis com redes LAN, Wi-Fi ou USB, permitem realizar tanto conferências tripartidas como múltiplas, sem limite de participantes. Existem também terminais específicos com maiores exigências para salas de audioconferência. O sistema Belcom COIP integra ainda uma vasta e completa gama de terminais com software próprio para telefonistas que permite um sem número de configurações. Também os telefones convencionais são compatíveis com o sistema Belcom COIP. O modelo clássico, o mais simples da gama, e o top clássico, que possui um grande visor e identificação de chamador. O sistema Belcom COIP disponibiliza vários modelos de terminais para controlo e abertura de portas internas ou externas. Podem também ser instalados intercomunicadores de porta, com ou sem imagem, de acesso codificado, com ou sem registro de imagem, enfim, tudo o que uma empresa pode precisar. Dimensionado à medida exata das necessidades de cada empresário, o sistema Belcom COIP é apresentado com vários níveis de inteligência de hardware e software. Vantagens só possíveis graças à utilização exclusiva da nossa tecnologia de processador inteligente híbrido ao celular. Cada terminal telefónico Belcom COIP tem integrado o mais completo software de central telefónica virtual do mercado para funcionar como quarto circuito de emergência ou provisoriamente durante uma eventual manutenção.
O Belcom UCOIP permite-lhe criar uma rede celular privada na sua empresa. Instalam-se células de rádio em pontos estratégicos, garantindo a cobertura de toda a área necessária. Este sistema multicelular privado permite grande atividade e mobilidade dentro das suas instalações, graças à gestão multicelular inteligente. Concebidos para as empresas mais exigentes, os telefones portáteis utilizam tecnologia Wi-Fi profissional. Esta rede sem fios pode ser também partilhada pelos computadores portáteis da sua empresa. O sistema Belcom UCOIP utiliza a mais avançada tecnologia em redes Wi-Fi, a Axial 5, com células inteligentes, permitindo que os telefones e os computadores circulem por toda a empresa, de uma célula de rádio para outra, sem haver interrupção na comunicação. Numa alternativa mais económica e com menos recursos, pode ser utilizada a tecnologia DECT. Para além disso, as radiações em excesso, prejudiciais à saúde, são eliminadas e, com a energia economizada, a rede Wi-Fi profissional paga-se a si própria, por só ligar automaticamente quando um portátil é ativado, regulando a potência em função da necessidade. Em qualquer dos casos, os terminais portáteis Belcom UCOIP são leves e pequenos, fáceis de transportar, com microantena interior, de fácil utilização e grande durabilidade. A transmissão via rádio é feita de forma codificada, com alta segurança, para garantir o sigilo de toda a conversação. O Belcom UCOIP permite-lhe configurar quase todos os modelos de telemóveis existentes no mercado como extensões internas do sistema, estendendo a sua área de cobertura a todo o país. A cada telemóvel é atribuído um número de extensão interna e outro externo, conforme o plano de numeração nacional para redes móveis. Coloca-se um cartão de extensão móvel junto ao SIM, mini, micro ou nano, e o telemóvel passa a fazer chamadas gratuitas para as redes fixas e móveis, nacionais e internacionais, através da central Belcom UCOIP e não pelo vendedor de tráfego de chamadas. Assim, para além de aumentar a produtividade, eliminam-se os elevados custos mensais com chamadas de telemóvel e adicionam-se funcionalidades avançadas, como por exemplo transferência de chamadas, conferências, serviço diretor-secretária, captação de chamadas e outras vantagens do sistema Belcom UCOIP. O poderoso gestor do correio digital proporciona uma gestão integrada do correio de voz de cada extensão. Ao chegar, é informado da existência de mensagens e basta marcar o seu código para aceder ao conteúdo. Com este sistema de gestão, pode acabar com os recados em papel na sua empresa e também ter acesso ao correio de voz no seu e-mail para mais rapidamente ser informado das mensagens internas ou externas. O correio de voz é de fácil leitura, alta capacidade e poderá sempre adicionar memórias até torná-lo ilimitado. O Belcom UCOIP possui um poderoso sistema de gravação de grande capacidade, configurável pelo cliente de acordo com os seus objetivos. Permite registar de forma seletiva ou automática determinadas linhas de rede e extensões pré-definidas ou mesmo gravar conversações específicas. O acesso às gravações é extremamente intuitivo e selecionável por extensão, linha de rede, número de telefone de origem, ano, mês, dia, hora, minuto, etc., podendo ser definidos filtros com as mais diversas combinações. O Belcom UCOIP possui também um eficaz sistema interativo de respostas por voz para mensagens de cortesia, pré-atendimento, seleção de serviços, extensões, entre outros, que contribui para um atendimento telefónico eficiente e de prestígio. Ao ligar para a sua empresa, o chamador poderá, sem passar pela telefonista, selecionar múltiplas opções, conduzido por um guia de voz que o direcionará para a extensão mais adequada ou para serviços específicos. A opção de fax virtual permite enviar e receber faxes por computador, fixo ou portátil. Esta funcionalidade garante-lhe um arquivo eficiente e sigiloso, evitando custos desnecessários com impressões, máquinas de fax e manutenção. Para além disso, pode enviar faxes para endereços de e-mail, bem como enviar e-mails para números de fax. Não é pelo facto de não ter o endereço de e-mail ou fax que deixa de poder enviar e recepcionar documentos importantes.
O gestor de web do Belcom UCOIP é um poderoso servidor próprio para gestão de e-mails, lojas online e páginas de internet. Permite gerir e-mails profissionais, com leitura local ou remota, com domínio próprio, o que confere à sua empresa um posicionamento prestigiante. Para além disso, garante o sigilo dos conteúdos alojados, evitando a perda de clientes por fuga de informações, ao contrário do que pode suceder com servidores de alojamento alugados. O gestor de web contribui ainda para fazer crescer os seus negócios, fornecendo um serviço profissional com estatísticas e informação detalhada sobre quem visita o seu site e o que pesquisou. Nas organizações com instalações em locais diferentes, o Belcom UCOIP permite reunir numa lista interna única todas as extensões da empresa. O sistema garante a transparência total de funções e serviços, de forma a que todos os utilizadores tenham o mesmo modo de operação com qualquer tipo de terminal, estejam no mesmo edifício ou em diferentes locais. Desta forma, harmonizam-se procedimentos e aumenta a operacionalidade da empresa. Tenha todo o mercado português na palma da sua mão. Através de filiais virtuais com centros de atendimento em todo o território nacional, sem custos com pessoal ou instalações locais, o sistema Belcom UCOIP permite-lhe configurar números telefónicos de qualquer cidade do país e atender na empresa como se estivesse no local. Ao transmitir ao mercado uma dimensão nacional, reforça a imagem e aumenta as vendas, promovendo mais confiança na sua empresa, divulgando nos cartões de visita, cartas e página de internet os números telefónicos das cidades com centros locais de atendimento. Se a sua empresa é exportadora ou pretende conquistar o mercado externo, pode criar filiais virtuais com centros de atendimento em qualquer parte do mundo, sem custos locais com pessoal ou instalações. O sistema Belcom UCOIP permite-lhe configurar números telefónicos em mais de 50 mil cidades do mundo, como por exemplo Madrid, Corunha, Londres, Paris, México, Tóquio, Nova York, Buenos Aires, Rio de Janeiro, Toronto, Pretória, etc. Quando atender na sua empresa como se estivesse nesses locais e porque a origem do chamador é identificada, poderá responder no idioma mais adequado. Este atendimento mundial e personalizado aumenta as vendas e o seu negócio cresce, não só nas cidades onde tem centros de atendimento, mas sobretudo globalmente, por transmitir ao mercado a confiança e o prestígio de uma empresa de dimensão multinacional. O sistema Belcom UCOIP tem a tecnologia de múltiplo operador e funciona com as funções mais avançadas de uma central de serviços públicos, para além das de uma central privada. Pode, assim, fornecer linhas de rede às extensões itinerantes, funcionalidade muito útil para quem se desloca ao estrangeiro e não quer ter custos telefónicos locais. Quando está fora do país, a extensão programada para esta função, normalmente um telemóvel, faz uma chamada para o sistema Belcom UCOIP. Após receber a sinalização de identificação do chamador, a central reconhece a extensão itinerante e atribui-lhe automaticamente linha de rede para efetuar as chamadas autorizadas. Assim, evitam-se custos com tráfego de chamadas em roaming quando se está no estrangeiro. Existem também vários programas de extensão softphone compatíveis com o sistema Belcom UCOIP. Com estes programas, determinados modelos de telemóveis passam a funcionar como uma extensão do sistema suportada por Wi-Fi, 3G ou 4G. Estas extensões têm, porém, algumas desvantagens. Consomem dados móveis e reduzem a autonomia da bateria do telemóvel. Por isso mesmo, aconselhamos as extensões telemóveis suportadas por cartão de extensão. Estão também disponíveis programas de extensões softphone para PCs que permitem criar uma extensão telefónica no seu computador pessoal. As empresas que tenham instalações em diferentes locais, no país ou em qualquer parte do mundo, poderão ser ligadas em rede unificada, como se estivessem todas no mesmo edifício. A ligação dos sistemas Belcom UCOIP em networking tem total transparência de funções e serviços. O sigilo é assegurado através de canais VPNs altamente codificados, com alteração automática e aleatória dos códigos de segurança.
A ampla compatibilidade do sistema Bell com o CoIP permite que as suas extensões comuniquem também através de Skype. Por dispor da tecnologia de múltiplo operador, o poderoso sistema Bell com o CoIP pode também criar e gerir clouds próprias. Desta forma, pode fornecer um login para que os telefones e outros sistemas IP possam aceder à cloud e beneficiarem de todos os seus serviços, inclusive formar uma network em qualquer parte do mundo. Por tudo isto, o Bell com o CoIP contribui para uma gestão otimizada da sua empresa, aumentando a produtividade e, por conseguinte, os seus lucros. Não devo ocupar muito o seu tempo, por isso lhe indiquei apenas algumas das múltiplas funções do seu futuro sistema telefónico. Poderia ainda dizer-lhe que o Bell com o CoIP é também interligável a sistemas de procura de pessoas, que liga diretamente a satélites de comunicações marítimas e terrestres, economizando nas chamadas por satélite, que tem softwares distintos, divididos por mais de 100 classes de serviços diurnos, noturnos e fins de semana, e que controla remotamente motores, luzes e ar-condicionado. Enfim, isto para não falar no poderoso software de gestão das comunicações, interligável a qualquer sistema de computadores. Estamos certos que a conversa com o nosso consultor lhe dará resposta às necessidades que sente num mundo empresarial que não se compadece com equipamentos medíocres ou ultrapassados. O telefone é a mais importante porta de entrada de clientes. Um excelente atendimento é, portanto, fundamental para o sucesso da sua empresa. É que o seu Bell com o CoIP satisfaz-lhe quase tudo o que a sua imaginação lhe pedir. Vamos agora mostrar-lhe o que está por detrás deste sistema. A impressionante central Bell com o CoIP, com concentração de funções e serviços em larga escala, pelo facto de ser construída com tecnologia de microeletrónica. Longe vai o tempo dos grandes armários, dos bastidores, do espaço desperdiçado em monumentos à tecnologia ultrapassada. Com o Bell com o CoIP, esta tecnologia está ao alcance de todas as empresas, independentemente da sua dimensão e atividade, proporcionando serviços de alta qualidade, não só às grandes empresas, mas também às mais pequenas, para além de uniformizar todo o sistema telefónico nas grandes companhias entre a sede e as filiais. Neste pequeno armário, instalamos tudo o que é preciso para dar a resposta às suas necessidades. De crescimento modular, podem ser fornecidos com capacidade entre 4 e 10 mil extensões. Toda a eletrónica está protegida por uma blindagem de alta segurança contra radiofrequências e induções magnéticas. Em qualquer sistema convencional, um pequeno acidente significa a sua paralisação com os prejuízos inerentes para o utilizador. Porém, o seu Bell com o CoIP, produto da mais avançada tecnologia, nunca o deixará sem comunicações. Para isso, dispõe de um robô eletrónico com 3 circuitos alternativos que funcionam como se existissem 3 centrais telefónicas independentes. Perante qualquer acidente, o segundo circuito dá o alarme e entra imediatamente em funcionamento, evitando que a situação se agrave. E para que haja uma clara percepção da anomalia, a central passa a funcionar com os serviços de uma IP de geração anterior. Se ao fim de um certo tempo, aliás programável, não for solicitada a assistência, o robô eletrónico encaminhará o tráfego para o terceiro circuito, reduzindo-lhe o número de funções disponíveis. Tudo se passaria, neste caso hipotético, como se a central Bell com o CoIP fosse um mero IP de primeira geração. Por último, se não existir intervenção técnica, que pode ser remota e gratuita, a central desliga-se, reiniciando os telefones através do serviço de central virtual. O serviço de central virtual dos telefones Bell com o CoIP é o mais completo do mercado. Para nós, é simplesmente o nosso quarto circuito de emergência, enquanto para outros é o principal e o único. Tal como lhe dissemos, o seu sistema Bell com o CoIP nunca o deixará sem comunicações. O Bell com o CoIP dispõe também de um duplo software, reforçando os cuidados que tivemos para garantir o funcionamento permanente do sistema. Vejamos, o software é registado em 2 zonas completamente distintas.
Deste modo, se houver algum acidente por interferência externa numa das zonas, tudo se processará sem alteração de programação, continuando o sistema a funcionar integralmente através da segunda zona. Se o acidente não tiver provocado avaria no hardware, esta zona, agora em funcionamento, reprogramará automaticamente a primeira zona, uma vez cessada a causa do acidente. Como é óbvio, ninguém se aperceberá de qualquer incómodo, evitando custos e eventuais demoras com o técnico de manutenção. Com as tecnologias tradicionais, perante situações destas, todo o equipamento teria de ser substituído. O sistema Bell com o COIP é suportado em tecnologia de processador inteligente híbrido ao celular, especialmente utilizada em satélites, por causa da sua elevada durabilidade, baixo consumo, extrema capacidade de trabalho, reduzidas dimensões e grande poder de atualização, reprogramando-se sem necessidade de ser trocado. Para além disso, no caso de interrupção do fornecimento de energia elétrica, o baixo consumo da tecnologia híbrida ao celular assegura que a central continue a funcionar de forma autónoma, o mesmo sucedendo com os terminais telefónicos que utilizam a tecnologia PoE ininterrupta. No mundo da eletrónica, em permanente evolução, é graças à tecnologia de criação de funções que o Bell com o COIP se revaloriza, garantindo o seu investimento ao longo de muitos anos de vida, enquanto os sistemas com processadores tradicionais se desvalorizam rapidamente. Com a evolução permanente das redes telefónicas, o facto do Bell com o COIP ser multissistema, portanto compatível com os sistemas tradicionais analógicos, e com redis, VoIP, IP e o COIP, permite a criação de interfaces com protocolos personalizados e garante o seu investimento. A Beltrónica desenvolveu o Bell com o COIP para ir ao encontro do superior interesse do cliente final e não de vendedores de tráfego de chamadas e aluguer de acessos. Com os sistemas de tecnologias inferiores, por vezes caríssimos, o cliente fica refém de contratos de fidelização pouco perceptíveis, sem garantias da manutenção do tarifário e penalizado por cláusulas de desvinculação que impõem custos mensais muito elevados. O sistema Bell com o COIP garante aos nossos clientes a certeza de realizar um excelente investimento. Com a tecnologia tradicional, para se dar assistência a uma placa eletrónica temos de soldar e dessoldar componentes, envelhecendo-a logo após a primeira assistência. As placas da central Bell com o COIP têm uma arquitetura que não só garante o seu bom funcionamento, como também pode ser analisada local ou remotamente através do computador, permitindo assim um fácil e rápido diagnóstico sem danificar os componentes. Poderão ser ligados à mesma placa telefones tradicionais, terminais radis standard, IP, o COIP ou outros terminais com protocolos especiais, contrastando com os sistemas não inteligentes que precisam de placas diferentes para cada tipo de interface. Esta característica oferece uma infinidade de soluções no presente e no futuro. Por outro lado, através da sua própria gestão de cloud ou networking, a central Bell com o COIP interliga-se por rede real ou virtual, a curta, média ou longa distância, sendo particularmente útil para empresas que tenham serviços espalhados por diferentes localidades. No sistema Bell com o COIP, estão disponíveis softwares com serviços específicos para cada atividade, como, por exemplo, escritórios em geral, telecomunicações, hospitais, lojas de retalho, bancos e finanças, ensino, grandes armazéns, fábricas e tantas outras. Especificamente para a atividade de serviços de emergência e bombeiros, o Bell com o COIP oferece um conjunto de funcionalidades determinante para a eficácia das corporações. Entre muitas outras vantagens, o sistema permite registar com exatidão as chamadas recebidas, identificar o número do chamador, se a chamada é falsa ou verdadeira, os tempos em espera e o momento exato, ao segundo, da recepção do pedido de auxílio. A gravação automática e a fácil consulta do conteúdo das chamadas recebidas no sistema de emergência oferece segurança acrescida às corporações. O Bell com o COIP possibilita o envio de SMS em massa num só clique para que, em casos de emergência, os bombeiros sejam convocados de forma rápida e eficaz. Com o sistema de segurança pessoal por GPS, através de um computador PC fixo ou portátil, num tablet ou telemóvel,
obtém-se a localização precisa de cada bombeiro no teatro de operações. O Belcom UCOIP permite às corporações de bombeiros ter serviços integrados e eficientes para maior segurança dos operacionais e para salvar vidas. O Belcom UCOIP suporta um poderoso software para call centers de acordo com parâmetros previamente estabelecidos e com funções avançadas tais como fila de espera adicional, distribuição balanceada, mensagens personalizadas, fator de fila de espera inteligente com prioridades, estatísticas e muitos outros. Utilizando vários grupos de distribuição automática e inteligente de chamadas, poderão construir-se centros de atendimento de alta capacidade, baseados numa arquitetura de programação muito ágil. Através de software específico, o sistema Belcom UCOIP disponibiliza informações rigorosas à supervisão, tais como estado dos operadores e das linhas de rede, número de chamadas totais e por grupo, número de chamadas não atendidas, entre muitos outros indicadores, proporcionando uma gestão correta de toda a operação. Estamos perante um sistema altamente eficiente que visa gerir e analisar a rentabilidade de cada operador para garantir o sucesso do negócio. O sistema Belcom UCOIP possui um sofisticado software para telemarketing, através do qual os operadores podem realizar chamadas com terminais telefónicos ou utilizando o computador, integrando bases de dados compatíveis com TAPI. Este software poderá ser ajustado e parametrizado, de forma a compatibilizá-lo com programas que o cliente já utilize na sua atividade de telemarketing. Outra das aplicações especiais que a Beltrónica coloca à sua disposição é o software para hotelaria com integração informática. Esta aplicação possui uma ligação digital, bidirecional e programável, permitindo a troca de informação nos dois sentidos, para além da total compatibilidade com qualquer sistema informático. A conjugação das tecnologias UCOIP e híbrido celular inteligente resulta num poderoso software de múltiplo operador que proporciona ao cliente ser operador de si próprio. Esta tecnologia dá-lhe acesso direto às redes universais, sem custos com tráfego telefónico para todo o mundo e sem pagar aluguer de linhas. Obtenha a melhor qualidade de serviços do mercado com a vantagem adicional de nunca ter a linha telefónica ocupada e não depender de vendedores de tráfego de chamadas. O sistema Belcom UCOIP foi construído com uma arquitetura evolutiva para poder beneficiar do Serviço Nacional Gratuito de Teleassistência. Enquanto outros sistemas perdem eficiência até ficarem obsoletos, este serviço da Beltrónica, apoiado por uma equipa de engenheiros altamente qualificados, permite efetuar alterações à programação, diagnosticar e reparar anomalias, dar informações técnicas e até atualizar o software da central telefónica, contribuindo de forma gratuita para a modernização e revalorização do equipamento ao longo de muitos anos de vida. Como teve a oportunidade de ver, o Belcom UCOIP é um produto da mais avançada tecnologia, utilizando a experiência e investigação de quem lidera o desenvolvimento de satélites de comunicações e a construção de sistemas telefónicos. Queremos que a sua organização acompanhe o ritmo do progresso, indispensável ao bom êxito de qualquer instituição moderna. Por isso, a Beltrónica recomenda-lhe uma entrevista com o nosso consultor que lhe irá responder a quase tudo o que a sua imaginação lhe pedir. O sistema Belcom UCOIP foi construído principalmente para aumentar a produtividade e os lucros das empresas, recorrendo à mais avançada tecnologia para também eliminar os elevados custos mensais com comunicações. O Belcom UCOIP está à espera que fale com ele. Segundo estudos recentes no domínio das centrais telefónicas, merecemos a preferência da quase totalidade das empresas quando quem escolhe é o beneficiário dos serviços. De seguida, apresentamos diálogos com presidentes, administradores e técnicos do setor das telecomunicações de alguns dos maiores grupos empresariais do nosso país. Todos eles nos deram a sua opinião de forma sincera e desinteressada. Sr. Joaquim Oliveira, o que levou a Olivo Desportos e o jornal O Jogo a optar pelas nossas centrais?
Porque são as melhores. E tem alguns serviços que queira focar em especial? Dou-lhe um exemplo. Na minha vida agitadíssima do futebol e da publicidade, com reuniões permanentes fora do escritório e incluído no estrangeiro, com este sistema os meus clientes nem sequer sabem onde é que eu estou, porque estão permanentemente a passar as chamadas para fora, para o telemóvel, para os hotéis onde no estrangeiro, onde eu estou nas reuniões da UEFA ou nos sorteios da UEFA. A passagem de chamadas para fora facilitou muito a minha vida. Além de facilitar a minha vida, facilitou também a vida do meu pessoal, porque até agora, sem este sistema, desligavam do cliente, desligavam do presidente do clube, localizavam-me, contatavam-me para falar com ele. Agora não. Com o telemóvel ao lado ou no hotel respectivo, 3 segundos depois estou a atender o indivíduo sem ele saber onde é que eu estou. E em termos do funcionamento interno da empresa? Realça o poder de falar a mãos livres e as operações serem extremamente fáceis de realizar. Aliás, deixe-me que lhe diga que eu detesto máquinas muito complicadas. E com esse sistema eu tenho sempre ao meu dispor as funções facílimas de realizar. Engenheiro Fernando Abreu, como responsável pelas telecomunicações e informática na empresa, o que mais destaca nos nossos sistemas telefónicos? A independência em relação aos vendedores de chamadas e serviços empresariais. Antes de termos na empresa um sistema telefónico com tecnologia de comunicações unificadas sobre IP, com protocolo de múltiplo operador, o COIP, tínhamos um sistema telefónico IP vulgar, o VoIP. Com o antigo sistema, fosse ele tradicional ou VoIP, estávamos dependentes da ligação a um vendedor de chamadas para podermos receber e fazer as comunicações telefónicas. E que implicações tinha isso nas contas da empresa? Antes tínhamos que comprar pacotes de minutos, fazer contratos de fidelização obrigatória e ter muitos outros encargos com rendas mensais, sem que estivéssemos a adquirir qualquer bem. Todos os meses a nossa empresa ficava mais pobre e o vendedor de chamadas mais rico. Não tínhamos acesso direto às redes universais, que são as autoestradas das comunicações. Dependíamos essencialmente de um intermediário que nos desse acesso a um atalho com vias limitadas, conhecidas por linhas, e em cada chamada portava-se como um portageiro, cobrando a passagem em função do destino. Que diferença sentiu com o sistema de hub eletrónica? Com um novo sistema com tecnologia de comunicações unificadas sobre IP, com protocolo de múltiplo operador, o COIP, passámos a ter acesso direto às redes universais. Ficámos livres de contratos de fidelização e de pacotes de minutos, assim como deixámos de ter atalhos com canais de comunicação limitados, conhecidos por linhas de rede. E agora? Bom, e agora acabámos com os elevados custos mensais com tráfego telefónico, tanto a partir dos telefones como dos telemóveis, eliminando também os custos de aluguer de linhas telefónicas. Os tarifários mudam, mas o Belcom, o COIP, fica para sempre. E nunca mais tivemos os telefones ocupados por falta de capacidade de receber chamadas em simultâneo. Por outro lado, também passámos a ter serviços empresariais avançados que contribuem muito para o aumento da produtividade da nossa empresa. A vossa empresa tem várias centrais em localidades diversas. Qual é a vantagem que obtém do sistema telefónico? Essencialmente, a grande vantagem é proporcionar a nossa união. Somos uma empresa com instalações em Braga, Porto, Coimbra, Lisboa, Faro, Rio de Janeiro e Londres. Com o sistema telefónico Belcom e COIP, criámos a unificação da empresa como se estivéssemos todos no mesmo local e edifício. E a poupança foi significativa? No nosso caso, a eliminação do custo das chamadas entre as localidades foi o menos importante. Foi a integração de todos os serviços que veio aumentar em muito a produtividade da nossa empresa. Esse sim foi o fator principal. Integramos as redes fixas, móveis e informática, contribuindo para uma gestão global de todas as telecomunicações da empresa. Sei que as vossas exportações têm aumentado. O sistema telefónico tem contribuído para isso? Antes de possuirmos o sistema Belcom ou COIP, exportávamos muito pouco os nossos produtos e apenas para o mercado europeu. Depois, numa primeira fase, instalámos na nossa sede em Lisboa linhas de tecnologia COIP, com números telefónicos locais das principais cidades europeias, e aumentámos exponencialmente as vendas para esses países. Com esse sucesso, optámos por instalar também linhas nos Estados Unidos da América, no Canadá, Venezuela, Angola, Brasil
e ainda nas 20 principais cidades de Portugal, totalizando hoje mais de 200 cidades em 45 países. Passámos a ter uma presença permanente num grande mercado, o que sem esta tecnologia teria sido completamente impossível. E tudo isto sem custos locais, como pessoal ou instalações. Como é que se processa o atendimento aos clientes globais? Passámos a receber todas as comunicações em Portugal, já identificadas e dirigidas automaticamente à pessoa certa, para que se possa atender logo no idioma do cliente. Quando somos nós que telefonamos, para além da chamada ser gratuita, somos identificados com o número da nossa instalação virtual mais próxima da localização do cliente. Por isso estamos sempre junto do cliente. E como é que divulgam os números telefónicos locais? Passámos a mencionar nas nossas cartas, cartões de visita e outros documentos os números de telefone dos escritórios virtuais espalhados pelo mundo e com isso aumentámos o nosso prestígio e confiança nos negócios. Essa perspectiva global trouxe-nos grandes sinergias nas vendas em todos os mercados. Tem instalada na empresa uma rede Wi-Fi profissional Belcom UCOIP. O que tem a dizer sobre esta tecnologia sem fios? Uma rede profissional Wi-Fi é uma excelente e imprescindível ferramenta de trabalho numa empresa moderna. Os nossos telefones portáteis sem fios Wi-Fi trabalham em qualquer lugar porque optámos pela instalação da cobertura total axial 5. Assim, os telefones, computadores, impressoras e outros terminais Wi-Fi funcionam em toda a empresa. Mas a vossa empresa tem mais que um edifício. Precisamente, uma parte das nossas instalações situa-se no outro lado da rua e através de uma ponte Wi-Fi está tudo ligado, telefones e computadores, como se estivéssemos no mesmo edifício. Por outro lado, quando nos deslocamos a qualquer das nossas filiais, os computadores e telefones portáteis também funcionam como se estivéssemos aqui na sede. Dr. Gonçalo Dias, como diretor-geral da empresa, o que mais destaca nos nossos sistemas telefónicos? O design, a robustez e as funções avançadas dos telefones. Somos clientes há mais de 30 anos de sistemas telefónicos de Beltrónica. Por isso sabemos da alta qualidade dos equipamentos que, em matéria de funções e serviços, estão sempre à frente no mercado. Qual é o sistema que têm atualmente? Recentemente comprámos uma central de comunicações unificadas sobre IP para trocarmos pela antiga e que ainda funcionava muito bem. Fomos, porém, motivados para atualizarmos os serviços e também pelo design, robustez e funções avançadas nos telefones. Dr. Gonçalo Dias, o que nos tem para dizer da opção Videovigilância Belcom UCOIP que tem nas instalações? É uma excelente opção. No nosso negócio temos que mostrar os produtos aos nossos clientes e nem sempre é viável transportá-los. Os nossos vendedores têm tablets e, onde quer que estejam, podem mostrar os produtos e fechar o negócio. Além disso, as nossas instalações têm vigilância 24 horas por dia, com ligação a alarme, gravação e sensores para o que for necessário. Como é que isso se processa? De um simples PC, telemóvel ou tablet. A qualquer hora do dia ou da noite, é sempre possível observar a empresa. Os vários utilizadores podem operar em simultâneo sem necessidade do terminal monitor ter software especial. Apenas é necessário ter conhecimento de um código de alta segurança para entrar no sistema, ver em simultâneo vários locais e movimentar remotamente a visão. Esta opção dá-nos segurança e ajuda-nos a vender os nossos produtos. Dr. Gonçalo Dias, o que nos tem para dizer da videoconferência Belcom UCOIP? Quando adquirimos o sistema Belcom UCOIP, instalamos nos nossos PCs uns softwares gratuitos de videoconferência. Através da ligação à central Belcom UCOIP, passamos logo a fazer ligações por vídeo e videoconferência sem custos de tráfego. Como temos várias delegações, começámos por fazer reuniões regulares, transmitindo e difundindo as ideias e decisões de uma forma rápida, sem ter necessidade de deslocar as pessoas que nem sempre tinham disponibilidade. Esta tecnologia veio contribuir para uma melhor gestão da nossa empresa. E tem videoconferência em todos os locais? Atualmente apenas nas delegações mais pequenas fazem videoconferência através do PC, porque nas outras e na sede estamos equipados com estudos de videoconferência. Estou convencido que a central Belcom UCOIP contribui para uma boa uniformização da informação e, por conseguinte, para o aumento da produtividade. Como responsável da multinacional Circle Freight em Portugal, que vantagens encontra nos sistemas telefónicos da Beltrónica? Uma das vantagens é a capacidade de atualização
A revalorização é também importante e a fiabilidade é também bastante importante. De qualquer das maneiras, eu penso que uma das grandes vantagens é a possibilidade de nós podermos ligar com qualquer uma das nossas filiais através de uma rede real ou virtual. Isto o que é que proporciona? Proporciona que ao fazer uma chamada para uma das minhas filiais é praticamente como se eu estivesse a fazer uma chamada interna aqui de uma extensão aqui para dentro deste próprio escritório. E isso com uma outra vantagem, é que na realidade não existem custos adicionais, porque desse modo eu não sou obrigado a recorrer ao aluguer de circuito externo do operador, não é? Quantas centrais já adquiriu a Circle Freight? Já adquirimos várias centrais telefónicas. Qual é a impressão sobre a nossa assistência técnica? Bom, eu começaria por dizer assistência técnica para quê? Porque na realidade, com a exceção de um caso que tivemos em que houve um telefone que caiu ao chão, que é de facto um acidente que pode acontecer, não tem havido necessidade. No entanto, eu gostaria de dizer que nós aqui na Circle somos bastante exigentes a nível de criação de novos serviços, porque só dessa maneira é que nós podemos ser, por assim dizer, líderes no nosso setor, na nossa indústria, que é a indústria de transportes. E quando isso tem sido necessário, na realidade, a Beltrónica tem dado uma resposta bastante rápida, bastante eficaz, ao contrário do que naturalmente acontecia anteriormente, onde cada vez que nós necessitávamos de proceder a alguma mudança, ou alguma alteração, alguma extensão, éramos confrontados com a situação de demoras, falta de eficiência e com a situação que nos preocupa todos os dias, que é o agravamento de custos, troca de centrais ou equipamentos que de facto tínhamos que, por assim dizer, desfazer-nos dele e adquirir novos equipamentos para a exigência destes serviços que eu referi atrás, o que não acontece neste momento com a Beltrónica. Pela sua experiência como cliente de A Beltrónica, que conselho dá a clientes mais novos? Nesse sentido, o conselho que eu dou é, de facto, aos novos clientes que adquiram uma excelente central telefónica, porque, de facto, hoje em dia é o principal meio de comunicação que está ligado ou interligado à indústria e ao comércio. Dr. Mário Garcia, como Diretor-Geral, o que mais destaca nos sistemas telefónicos de A Beltrónica? Sobretudo a segurança e o sigilo nas comunicações. E acredito que sei muito bem do que estou a falar. Disse-me que teve experiências desagradáveis com outros fornecedores. Quer concretizar? No passado, contactámos uma empresa que nos convenceu a instalar uma cloud, com o argumento de que não tínhamos necessidade de fazer um investimento significativo. Puro engano. Acabámos por pagar mais, não ter património, perder a privacidade, ficar dependentes e limitados a funcionalidades básicas que hoje já são insuficientes para qualquer empresa moderna. Tivemos uma péssima experiência funcional e de segurança da informação com um sistema cloud e com um PBX chamado de virtual. Como é que resolveu a questão? Optámos por instalar um servidor local com uma boa proteção na parte informática. Nunca mais os nossos dados contabilísticos foram passados. E acabaram os problemas? Não. Enquanto tivemos uns telefones diretos ao exterior, chamados de PBX virtual, os nossos clientes eram visitados por concorrentes sem o terem solicitado. E alguns dos nossos fornecedores eram abordados também por concorrentes nossos que pretendiam tirar-nos as representações. Foi assim que tomamos conhecimento da vulnerabilidade dos chamados PBX virtuais aos vírus maliciosos, como por exemplo Cavalos de Troia, Words, Adware Oculto, Rootkits, etc. Que podem ser instalados localmente ou pela internet para controlar todo o tráfego telefónico e enviar essa informação, inclusive com gravação de voz, para local de espião remoto desconhecido. Esse sistema não era nada seguro. Exato. Facilmente concluímos que o chamado PBX virtual não passava de um grupo de simples telefones IP que, através da internet, ligavam ao vendedor de chamadas sem tarifário entre eles. Os telefones estavam completamente vulneráveis à espionagem na internet. Mas isso é inadmissível. E então? Mais uma vez, colocámos a questão ao nosso fornecedor do chamado PBX virtual. Não obtivemos uma resposta segura. Pelo contrário,
Concluímos que os telefones estavam não só vulneráveis à espionagem na internet, e descobrimos que os próprios técnicos do prestador do serviço eram funcionários de várias empresas que trabalhavam em outsourcing, não existindo controle sobre os mesmos. Extraordinário. Como não queremos ser uma empresa virtual, mas real, decidimos então instalar uma boa central telefónica real, no local, com tecnologia de comunicações unificadas sobre IP e protocolo de múltiplo operador, e que tivesse uma arquitetura com alta segurança, protegida contra todo o tipo de espionagem. Com a instalação de uma central telefónica adquirida à Beltrónica Telecom, com tecnologia de comunicações unificadas sobre IP, protocolo de múltiplo operador e com um gestor inteligente de segurança, resolvemos definitivamente todos os problemas de segurança, economizamos muito dinheiro mensalmente e melhoramos imenso a qualidade das comunicações. Dr. Mário Garcia, o que tem para nos dizer sobre a gestão de viaturas com GPS? Olha, quando adquirimos o sistema telefónico Belcom ou COIP, foi sem opção de gestão e localização de viaturas. Só posteriormente tomámos essa ótima decisão. Atualmente, fazemos uma gestão perfeita da nossa frota, o que nos permite economizar muito em combustível, manutenção e horas de trabalho. E ainda por cima sem custos. De facto, não temos qualquer encargo com o funcionamento do sistema, enquanto no sistema de frotas anterior, depois da aquisição do equipamento, ainda tínhamos de pagar uma elevada taxa mensal para podermos ter acesso à informação através de um site específico. Com o sistema Belcom ou COIP, obtém-se toda a informação sem qualquer custo adicional e economizamos muito dinheiro nessa área. Doutora Ana Gonçalves, como diretora financeira, o que mais destaca nos nossos sistemas telefónicos? Essencialmente a gestão global com a integração de telemóveis como extensões do sistema telefónico. Pior que não ter o controle sobre os telefones fixos da empresa é não controlar a utilização dos telemóveis. Com o sistema Belcom UCOIP, dispomos de um registro detalhado de cada chamada feita e recebida pelos telemóveis. Em termos práticos, para que servem os registros detalhados? Evitamos que os funcionários façam comunicações prejudiciais à empresa e usem mal essa ferramenta de trabalho, em particular os técnicos de assistência e os comerciais. Para além disso, os telemóveis são especialmente para o uso profissional, por isso as funções empresariais adicionadas ao próprio modelo de telemóvel são muito importantes. E pode dar-me alguns exemplos dessas funções? Olhe, por exemplo, conferências, serviço diretor-secretária, transferências de chamada, reuniões, consultas, localização GPS, envio de identificação do chamador selecionada, captação da chamada a tocar no telefone fixo e vice-versa, procura de pessoas, atendimento direto no telemóvel de linhas de rede fixas e móveis, integração total de redes fixas, móveis, internet e muitos outros serviços fornecidos pela nossa central privada aumentam a operacionalidade e a rentabilidade da nossa empresa. Concretamente, poupa em quê? Como as chamadas deixaram de ser realizadas através de um vendedor de tráfego e passaram a ser feitas pela central telefónica de marca a Beltrónica, com tecnologia de comunicações unificadas sobre IP, com protocolo de múltiplo operador, não pagamos chamadas. Eliminamos as portagens de acesso às redes universais e a respectiva elevada fatura mensal com o tráfego de telemóveis. A gestão global e integrada da informática com as redes móveis fixas e internet veio acrescentar um grande valor à nossa empresa, refletindo-se num grande aumento da produtividade. Tem mais alguns serviços que queira destacar? Olha, os meus preferidos são a gestão de pessoal com relógio de ponto e o serviço de teleassistência. Quando entrou em vigor o decreto-lei que penaliza com elevadas multas as empresas que não tenham relógio de ponto, naturalmente instalámos um. Foi caro, tinha custos de manutenção elevados e os funcionários atropelavam-se nas horas de entrada e saída. Atualmente, como é que controlam a assiduidade e a pontualidade? Já possuíamos uma central telefónica da Beltrónica, mas só quando pedimos uma informação para a teleassistência da Beltrónica é que tivemos conhecimento que, sem custos adicionais, podia ser instalado na central o software do serviço de gestão de pessoal com relógio de ponto. De imediato e através da programação remota, o serviço de teleassistência da Beltrónica instalou-nos o software gratuitamente.
Possuímos agora um serviço de relógio de ponto e gestão de pessoal muito mais eficiente. Eficiente a que ponto? Deixámos de ter custos de manutenção, podemos fazer análises diversas sobre os tempos de trabalho de cada funcionário, com gráficos, e acabaram-se os engarrafamentos no local de picar o ponto, já que cada funcionário passou a fazer o seu registro de entrada e saída num telefone perto da sua zona de trabalho. Posteriormente, integramos a informação no software de salários para que, com critérios previamente definidos, se considerem as faltas. E como é que fazem com o pessoal externo? Como sabe, temos muito pessoal a trabalhar em obras no exterior. Agora dirigem-se diretamente para os locais, picando o ponto na obra num telemóvel da empresa. Fica assim registado na central o funcionário, dia, hora, minutos, segundos e local. Posso afirmar que possuímos um sistema de gestão de pessoal perfeito, abrangendo quem trabalha no interior da empresa e também no exterior. Doutora Ana Gonçalves, como diretora financeira, em que medida consegue controlar com rigor as vossas comunicações? Com a central telefónica Belcom COIP e a opção de gestão das comunicações, obtivemos um sistema perfeito de gestão telefónica. Todas as informações podem ser facilmente selecionadas e visualizadas por tráfego, extensão, tempos de espera, linha, dia, hora, minuto, segundo, duração da chamada se feita, se recebida, perdidas, tentativas, entre muitos outros parâmetros de seleção de forma simples ou conjugada. Com este sistema, obtém-se o controle detalhado da utilização dos telefones e dos telemóveis conforme as diretivas decididas pela administração. Outra questão. Utilizam o sistema telefónico para atendimento ao público? Claro que sim. Dispomos de atendimento telefónico ao consumidor final e podemos utilizar o módulo opcional de gravação para gravar as chamadas, sendo a capacidade de tempo de gravação ilimitada. Ativamos, por exemplo, uma mensagem de pré-atendimento, está em contacto com a empresa XPTO, por uma questão de controle de qualidade a sua chamada vai ser gravada, se não quiser, por favor, digite 1. De seguida, a chamada é encaminhada para o atendimento pessoal. Esta função é muito útil, já que a localização das gravações é particularmente fácil. Já vi que são utilizadores avançados do Belcom COIP. É verdade. Outra funcionalidade que considero muito interessante é a gestão das chamadas não atendidas. Podemos analisar os tempos de espera antes de serem atendidas ou se desligaram e em que períodos do dia isso acontece. As chamadas desligadas são recuperadas e podemos tomar as medidas necessárias para que nesses períodos do dia não existam mais comunicações perdidas ou persistam os tempos excessivos de atendimento. E qual é a sua função preferida? A gestão e análise de todo o tráfego de telemóveis e de telefones, total e detalhada, que contribui eficazmente para uma maior operacionalidade dos nossos serviços. De entre os vários milhares de clientes de Beltrónica, estes são alguns dos mais de 200 que entrevistámos e todos nos transmitiram a sua satisfação. Era impossível apresentarmos aqui todos. Resolvemos, por isso, mostrar-lhe apenas algumas opiniões, colocando-as aleatoriamente, de filme para filme e sem qualquer tipo de seleção. Assim, todos estão presentes em perfeita igualdade. Nesta série de mais de 200 entrevistas com responsáveis das principais empresas de todos os setores, desde hotelaria, banca, ensino, seguros, telemarketing, transportes, eletrónica, construção, informática, grandes armazéns, lojas de retalho e muitos outros, pode-se observar que todos estão satisfeitos com a opção que fizeram pelos nossos sistemas telefónicos. O setor público também nos dá a sua preferência, desde escolas, universidades, hospitais, autarquias, ministérios e vários serviços e repartições, o que atesta bem a nossa notoriedade e credibilidade.